Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, aqui no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E o assunto de hoje é mais um capítulo da Escola Sabatina. É o capítulo 9, Bendito o que vem em nome do Senhor. A lição número 9. Antes de falar sobre este assunto, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Esta fé que no mundo de hoje ela está muito abalada. As pessoas não têm mais essa fé. As pessoas hoje preferem murmurar, preferem reclamar, preferem não orar, não ter fé nas dificuldades. Por isso, povo de Deus, temos que orar cada vez mais, ter mais esta fé que está faltando na vida de vocês, nas nossas vidas. Precisamos ter mais fé em Deus. Vamos orar então para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, o dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e terminará hoje também no pôr do sol, o sábado do Senhor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesta hora, minutos e segundos que eu possa partilhar esta lição com o seu povo, para o povo, irmãos e irmãs em Cristo. Por isso, meu Deus, fique comigo neste minutos e segundos, para me ajudar, Senhor, para pregar a Tua palavra, para explicar esta lição, para essa lição entrar no coração do povo, para que eles possam ter mais fé e acreditar no Senhor. Por isso, meu Deus, tudo isso peço e oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Bendito que vem em nome do Senhor, a lição número 9, verso para memorizar. A pedra que construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos dias. Salmo 118, versículos do 22 ao 23. A lição de sábado. Os salmos testificam da pessoa e do ministério de Cristo. Quase todos os aspectos de sua obra de salvação são vistos no livro dos Salmos. De diferentes maneiras, a vida e a obra de Cristo são prefiguradas e preditas nele, muitas vezes com notável precisão. Os tópicos revelados em Salmos incluem a divindade de Cristo, sua filiação, sua obediência, seu zelo pelo templo de Deus, sua identidade como um bom pastor, sua traição, seu sofrimento, a profecia de que seus ossos não seriam quebrados, sua morte, ressurreição, ascensão, sacerdócio e realeza. Está tudo ali, como predito muitos séculos antes que Jesus viesse em carne. Não é de admirar que no caminho para Emaús, Cristo tenha apontado para Salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Vamos ler Lucas capítulo 24, versículo 44, lá no Novo Testamento. Lucas capítulo 24 e o versículo 44. Abra sua Bíblia. Você que estiver assistindo este vídeo, abra também a sua Bíblia neste capítulo que eu vou ler. Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e eu que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados e a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Era só para ler o versículo 44, eu acabei lendo até o versículo 49 para vocês entenderem a explicação de Jesus para os apóstolos.
daquela passagem lá no templo, que Jesus expulsou os mercadores, que ele disse para o sumo sacerdote que para derrubar aquele templo, que em 3 dias ele ia se restabelecer. E os sacerdotes riram na cara dele. Por quê? Falaram, cara, demorou 46 anos para a gente construir esse templo. Querem você em 3 dias. Ela vai restabelecer? Ela vai construir? Mas o templo é Jesus Cristo. O templo do Senhor é Jesus Cristo. O templo de Jerusalém é o Senhor Jesus Cristo. E cumpriu. Morreu e em 3 dias ressuscitou. O templo do Senhor ressuscitou. Se estabeleceu. Ao falar sobre as profecias a respeito de seu ministério, ele queria que os discípulos encontrassem em salmos evidências de quem ele era. Alguns salmos têm um cumprimento tripológico em Cristo. Salmo 24, 45, 72 e 101. O Rei e Juiz Ideal, 88 e 102. Orações do servo sofredor. Por meio de lamentos, ações de graças, louvores e clamores dos salmistas por justiça e libertação, ouvimos os ecos da oração de Cristo pela salvação do mundo. Então, o que essa lição de sábado explica? Que, os salmistas, como se diz, não reclamaram. Os salmistas, louvaram o Senhor no momento de dificuldades. Davi, quando estava sendo perseguido pelo rei Saul, até os seus irmãos que faziam parte do exército do rei Saul estavam perseguindo ele, estavam obedecendo a ordem do rei Saul. Mesmo assim, ele não reclamou, não se bravejou, sim orou ao Senhor: Senhor, me ajude neste momento de dificuldades, me regozijo diante do Senhor. Esse exemplo serve para nós nos dias de hoje. Não reclamar, não ficar aí xingando, falando palavras vãs, e sim orar ao Senhor, conversar com o Senhor. Bota as suas dificuldades na mão do Senhor. Fala para Ele, as suas dificuldades, o seu tormento, a vida que você leva. Conversa com o Senhor, que Ele te ouvirá. A lição de domingo: Divino Pastor Abnegado. A pergunta número 1: como o relacionamento entre o Senhor e seu povo é retratado nesses textos? O tratamento do Senhor com o povo sempre foi de benevolência, sempre foi de sabedoria, sempre salvando o povo das dificuldades, das perseguições. Mas o povo não dava crédito, o povo não orava, o povo não louvava. A imagem do Senhor como pastor e do povo como ovelhas de seu pasto destaca a orientação divina e o cuidado para com o povo, bem como a dependência de que o povo tem de Deus. A imagem transmite a ideia de proximidade entre o Senhor e o povo, pois os pastores viviam com seus rebanhos e cuidavam de cada ovelha. A metáfora pastoral também destaca que Deus é proprietário do rebanho, prosperidade garantida por 2 fortes vínculos: a criação. Salmos 95, verso 6. Vamos ler. Salmos 95, verso 6. Salmos 95 e o verso 6. Convite a louvar ao Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Quer dizer, o que esse texto está falando? Que vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor. É essa oração que você deve buscar. É essa oração que você deve fazer.
Você deve buscar ao Senhor, louvar o Senhor, adorar ao Senhor. É o único Deus que você deve adorar. Vou ler o versículo 7. E Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Quer dizer, o Deus é o nosso Senhor. É Ele que ordena a nossa vida. E o capítulo 100 de Salmos, o capítulo 100 e o verso 3, hino de ingresso ao templo, salmo de ações de graças. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Somos do Senhor, de nenhum Deus a mais. Temos que ser no Senhor. E a aliança, Salmos 28, verso 9, vamos lá, para Salmos 28. Salmos 28 e o verso 9. Súplica e ações de graças, Salmo de Davi, 28, verso 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. E Hebreus capítulo 13 e o verso 20. Hebreus capítulo 13 e o verso 20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Quer dizer, que a morte de Jesus na cruz trouxe a nossa salvação, a nossa paz, que era de não nos perdermos quando a gente morrer, quando a pessoa morre. Por isso que você tem que louvar ao Senhor e adorar ao Senhor. Temos que buscar a Deus. A imagem do pastor que conduz José como rebanho. Salmos 80, verso 1. E talvez se refinará a bênção de Jacó, José que retrata a Deus como o pastor de Israel. E apela a essa grande promessa e bênção. Gênesis capítulo 49, verso 24. Os reis eram considerados pastores de seu povo. 2 Samuel capítulo 5, verso 2. Contudo, somente Deus merece esse título porque a maioria dos reis humanos não viveu de acordo com tal chamado. Somente Jesus o fez, e é por isso que ele é chamado de bom pastor. Na época teve reis, Saul, Davi, depois de Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, que serviu como rebanhos, como o pastor ao seu rebanho. Era o pastor que conduzia a ovelha. Mas, o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. O que Jesus diz sobre si mesmo como bom pastor? Como bom pastor. João capítulo 10. Vamos lá. João capítulo 10 e os versos 11 a 15. Lá no Novo Testamento. João capítulo 10 e os versos 11 a 15. Vamos ver o que Jesus fala aqui em João capítulo 10, versos 11 a 15. Jesus, o bom pastor. Verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo. Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quer dizer, cara, Jesus é o bom pastor, cara, Jesus nunca nos abandona. Não, não fique na mão de seres humanos, como, cara, o pastor. Cara, não acreditem em nenhum pastor, padre, sacerdote. Não, cara, ele os engana. Cara, você tem que rever em quem você está conversando, de quem você está, cara, conduzindo a sua dificuldade, cara, falando das suas dificuldades àquela pessoa. Preste atenção. Igual eu estava assistindo ontem, aquela análise teológica, cara, o pastor falou, cara, que a gente tem que prestar atenção, cara, nas coisas desta vida, cara, o que é verdade e o que é mentira. Cara, se uma pessoa está falando que aconteceu isso na história, cara, você, cara, fica com uma pulga atrás da orelha. Cara, peraí, deixa eu dar uma olhada, cara, se isso é verdade. Deixa eu procurar na internet, cara, para ver se isso é verdade. Não, cara, as pessoas não fazem isso. Cara, ainda critica aquela pessoa. Cara, é mentira. Cara, você faz parte de seita. Examine as escrituras. A dificuldade hoje é de examinar as escrituras. Cara, as pessoas não examinam. Por isso que vão sofrer quando chegar a grande tribulação. Para nós que estuda, cara, a gente já está se preparando. E quando chegar o momento, a gente já estará preparado. E as pessoas que não estudam, cara, que não sabem de nada, como vão ficar? Como vão se preparar? Como que vão lidar com a situação? Povo de Deus, revê isso. Examine as escrituras. Quanto é tempo? A porta da graça está aberta ainda. A partir do momento que chegar a grande tribulação, que era o decreto dominical, não adianta correr. Temos que estar preparado. O estreito vínculo entre o pastor e seu rebanho é visto no fato de que a voz do pastor ser inconfundível para as suas ovelhas. João capítulo 10 e o versos 4 a 27. Até o presente, os pastores do Oriente Médio conseguem dividir seus rebanhos, que misturam simplesmente chamando suas ovelhas que reconhecem e seguem a sua voz. Às vezes, as aflições do rebanho são entendidas como sinal do descontentamento e do abandono divinos. No entanto, o bom pastor não abandona suas ovelhas perdidas, mas procura salvá-las. Essa é uma imagem do relacionamento de Deus com o povo. Ele se dispôs a morrer pelas ovelhas. João capítulo 10, versos 11 a 15. E paradoxalmente torna-se um cordeiro sacrificial. João capítulo 1, verso 29. Além disso, Jesus disse que chamaria suas ovelhas de outros apriscos e se uniria a um só rebanho. João capítulo 10, verso 16. Quer dizer, que não é só em Israel que vivia ovelhas que o Senhor escolheria. Escolheria em Samaria, na Judéia, em todos os lugares. Todos nós somos ovelhas do Senhor. Não tem distinção. Todos nós vamos passar pela missão, que é de nos salvar. Se a gente merecer a salvação, a gente irá morar com Cristo. Temos que aceitar Jesus em nossos corações e em nossas vidas. Adorar a Deus em verdade e em espírito. A lição de segunda-feira. O Messias sofredor. A pergunta número 3. Como o Messias foi tratado por aqueles a quem veio salvar?
Quer dizer, eu vim para os meus, e os meus não me receberam. É o que Jesus diz em Mateus. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Olha o que o povo de Israel fez com Jesus. Olha o que eles fizeram com o nosso Salvador. Rejeitaram a Jesus, rejeitaram o Cordeiro de Deus. Os Salmos expressam a agonia do abandono do Messias sofredor. Salmos 42, versos 88 e 102. O Salmo 22 é uma profecia messiânica direta, pois muitos detalhes ali não podem ser historicamente ligados ao rei Davi, mas se encaixam perfeitamente nas circunstâncias da morte de Cristo. Na cruz, Jesus orou com as palavras do Salmo 22, verso 1. Mateus capítulo 27, verso 46. Vamos ver aqui, aquele que está escrito em Salmo 22, sofrimento e vitória do Messias, ao mestre de canto segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. O que Jesus ele disse na cruz? Deus meu, por que me desamparastes? Davi falou no Salmo 22, que Jesus falou que era em Mateus capítulo 27 e o verso 46. Deus meu, por que me desamparaste? Coincidência? Não, era profecia. É profecia muitos anos antes de Jesus vir à Terra. Cristo sofreu o tormento da separação do Pai, pois carregou os pecados do mundo inteiro. Só podemos medir a sua aflição pela extensão de sua proximidade e unidade com o Pai. João capítulo 1, verso 1 e o verso 2, e o capítulo 10, verso 30. No entanto, as profundezas do sofrimento não poderiam quebrar a unidade entre o Pai e o Filho. Em seu total abandono, Cristo confiou a si mesmo ao Pai, de forma incondicional, apesar do desespero enfrentado. A iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado encheu de profunda tristeza o coração de seu filho. Esse texto foi tirado do livro de Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, a página 605, A Serva do Senhor. A imagem de touros, leões fugindo e cães destaca a crueldade e a animosidade do povo de que Cristo, comparado a um verme indefeso, encontrou nas horas finais. Com incrível precisão, o Salmo 22 narra os comentários venenosos dos que zombavam de Jesus, com as próprias palavras dele. Salmos 22, verso 1 e o verso 8. Vamos ler o verso 8. Confiou no Senhor, livra-o, ele salva-o, pois nele tem prazer. Em Mateus 27, 43, e os soldados dividindo suas vestes, Salmos 22, verso 18, e o Mateus capítulo 27, verso 35, ao Salmos 22, verso 18, reparte-me entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Quer dizer, o que Jesus disse aqui no Salmo 22, o que foi descrito aqui no Salmo 22, que descreveu certinho a passagem de Jesus no seu leito de morte. E mal entendia o povo que o verme que procuravam esmagar se tornaria a pedra angular do templo e garantiria sua fundação. Salmo 118, verso 22. Por que o povo não sabia que estava matando o Salvador? Porque eram cegos das Escrituras. É uma cegueira que existe até nos dias de hoje. As pessoas não sabem de quem é Jesus. O que acontece? Tem muitas religiões que confundem a cabeça do povo. Satanás criou várias igrejas para confundir a cabeça do povo.
mais que as mensagens estão sendo descritas, estão sendo faladas para o povo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, você tem que aceitar a Jesus, crer em Jesus, louvar a Deus, adorar a Deus. As pessoas estão se distanciando. As pessoas não querem entender por quê. Muitas igrejas, vários pastores estão enganando o seu rebanho. Igual eu falei, quando chegar a grande tribulação, essas ovelhas estarão perdidas. Cara, não vão saber o que está acontecendo, porque não estuda a profecia. Eu tenho dó e vou chorar muito de ver esse rebanho se perder durante a grande tribulação. Mesmo que vai ter os 144 mil que vão preparar o povo antes da pregação final, a pregação derradeira, o último ato, que era de você aceitar a Jesus. Mesmo assim, eu enxergo um rebanho disperso, cara, um rebanho bagunçado. Temos que mudar nossas atitudes a partir de agora, ou será tarde demais. No entanto, o Messias rejeitado tornou-se após a sua ressurreição uma fonte de salvação para o povo de Deus. Mateus 21, 42 e Atos 4, versos 10 a 12. Cristo sofreu a rejeição da humanidade, mas Deus glorificou seu Filho a torná-lo a pedra angular viva do templo de Deus. Efésios capítulo 2, verso 20 ao 22 e 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 8. Para aqueles que rejeitam esta pedra, a saber, um meio divino de salvação, ela se tornará o agente do juízo. Isaías 8, 14 e Mateus 21, 44. A lição de terça-feira: para sempre fiel à sua aliança. A pergunta número 4 diz: o que está incluindo na aliança davídica? E o que parece tê-lo colocado em perigo? A aliança davídica contém a promessa divina de apoio eterno à linhagem de Davi e a prosperidade do povo de Deus. 2 Samuel capítulo 7, versos 5 a 16 e Salmos 89, versos 1 a 4. E capítulo 19, versos 1 a 4 e 19 a 37 e Salmos 132, versos 12 a 18. A permanência da aliança foi estabelecida no juramento divino solene e na fidelidade do rei a Deus. No entanto, mesmo os reis devotos como Davi nem sempre foram fiéis ao Senhor. O Salmo 89 lamenta a dura realidade que parecia indicar que as gloriosas promessas da aliança davídica tinham se perdido. Israel estava irremediavelmente abandonado por Deus. A resposta, é claro, é não. A ira de Deus é uma expressão do juízo divino. Salmos 38, verso 1 e 74, verso 1. No entanto, não dura para sempre, pois o amor divino perdoa os pecados das pessoas quando elas se arrependem. Porém, enquanto dura o descontentamento de Deus com seu povo errante é sério. A pessoa sente-se as consequências da desobediência e percebe a gravidade de seus pecados. Salmos 89, versos 38 a 46. Contudo, perguntam até quando, apelando para o caráter passageiro da ira divina. Salmos 89, verso 46. A esperança renovada vem com convicção da fidelidade de Deus para lembrar-se de sua graça. Salmos 89, versos 47 a 50. Embora o componente humano da aliança tenha falhado, o povo poderia descansar na promessa dos propósitos divinos imutáveis por meio do Messias, que encarna a justiça e a salvação de Israel e do mundo. No fim de Deus prevalecerá, o seu reino será estabelecido, mas apenas por causa de Deus, não por méritos do povo. Jesus Cristo é o filho de Davi e o Messias. Mateus capítulo 1, verso 1 e Hebreus capítulo 1, verso 8.
e ele é chamado de o primogênito de toda a criação, incluindo o Salmo 89, versos 27, e chama Davi, que era o tipo de Cristo, primogênito de Deus. Claramente, o título primogênito não expressa o status biológico de Davi, visto que ele foi o oitavo filho de seus pais. 1 Samuel, capítulo 16, versos do 10 a 11. Isto também ocorre com Jesus, e esse título significa sua honra e autoridade especiais. Deus fez Jesus como Rei Supremo sobre o mundo inteiro quando ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 2, versos 30 a 31. A lição de quarta-feira: Rei eterno e poder inigualável. O que os Salmos ensinam sobre Cristo como Rei? A pergunta número 5. O retrato de Deus como o pai do Messias aponta para a coroação do rei, quando ele é adotado na aliança divina. Salmos 2, versículos 7 e 89, versos 26 a 28. O Salmo 2, verso 7, prevê a ressurreição e exaltação de Cristo como o alvorecer da nova aliança eterna e do sacerdócio real de Cristo. Atos capítulo 13, versos 33 a 39, e Hebreus capítulo 1, verso 5, e capítulo 5, verso 5. Leia todas essas passagens que eu estou falando. Não deixe de ler a Bíblia. A aliança eterna e do sacerdócio real. O Messias senta-se à direita de Deus, com honra e autoridade sem precedentes. Salmos 110, verso 1, e Atos capítulo 7, versículos de 55 a 56. Além disso, a interação entre o Senhor e o ungido Messias sugere a intenção de identificar esse Messias dávico com o Senhor. Se aquele que se assenta à direita é o Senhor, então o Senhor é o Messias, uma vez que este último também é visto à direita. No fim, Cristo terá vitória absoluta sobre os seus inimigos, fazer eles um estado sobre os seus pés. É uma imagem que reflete o costume dos antigos reis do Oriente, próximo de colocar aos pés no pescoço de seus inimigos derrotados para demonstrar tal domínio sobre eles. No entanto, a vara de Cristo não é uma ferramenta de terror. Salmos capítulo 2, versos 9 e 110, verso 2. A vara cajado era originalmente usada por líderes tribais como símbolo da tribo. Números 17, versos 2 a 10. A vara de Cristo vem de Sião porque ele representa o seu povo de Sião. Sua vara é um símbolo do juízo divino que encerra o governo do mal e retrata o reinado inagualável de Cristo. Apocalipse capítulo 2, versos 27 e capítulo 12, verso 5. Até mesmo os reis ímpios têm a chance de se arrepender e de se submeter ao Messias. Salmos capítulo 2, versos 10 a 12. Uma ilustração de vitória final de Cristo encontra-se na cena prevento em Daniel capítulo 7, a qual mostra que depois do seu juízo feito em favor dos santos do Altíssimo, Daniel 7:22, seu reino eterno é estabelecido, Daniel 7:27. Por causa da cruz, a promessa do reino está assegurada. É prometido uma bênção a todos que confiam ao rei e ao seu povo. Alegra-se em reinado soberano do justo Messias. Salmos 2, verso 2 e 89, versos 15 a 17. Lição de quinta-feira. Sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Pergunta 6. Em aspecto, o sacerdócio de Cristo é o único que grande esperança encontramos no seu sacerdócio celestial. Deus adotou o Messias de uma realeza eterna, Salmos 110, versos 1 a 3, e de um sacerdócio superior à ordem de Melquisedeque, Salmos 110, versos 4 a 7. O Senhor sela a sua palavra com uma promessa solene, Hebreus capítulo 6, verso 18. O juramento de Deus de não voltar atrás em nos dar um sacerdócio perfeito é sinal de sua graça. Os pecados e as rebeliões do povo provocam o Senhor e abandona seu povo, mas o juramento divino é imutável e garante a graça sem revogar seu juízo sobre o povo arrependido. Êxodo capítulo 32, verso 14, Salmo 106, verso 45.
O juramento divino introduz um elemento novo à aliança davídica ao declarar que o rei Messias também é sacerdote. Salmo 110, verso 4. Os reis não atuavam como sacerdotes. Números 8, 19 e 2 Crônicas, capítulo 26, versículos de 16 a 21. Reis e pessoas traziam sacrifício aos sacerdotes, os quais ofereciam. O Salmo 110 diferencia o rei Messias de outros reis e sacerdotes. O sacerdócio de Cristo devido a de Melquisedeque, que era o mesmo rei no tempo rei de Salém, Jerusalém, sacerdócio de Deus. Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. O Antigo Testamento não fala de Davi ou de outro rei exercendo o sacerdócio na ordem de Melquisedeque, exceto no Salmo 110, que fala sobre um rei sacerdote distinto na história de Israel. A pergunta número 7 fala: quais são as implicações do sacerdote superior de Cristo? Hebreus capítulo 7, versos 20 a 28. Vamos ler. Hebreus capítulo 7. Vamos ler lá no Novo Testamento. Hebreus capítulo 7 e os versos 20 a 28. Verso 20. Cristo, sacerdote único e perfeito, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas estes com juramento por aqueles que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente, que por ele se chegam a Deus e vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feitos mais do que dos céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho feito para sempre. Quer dizer que sacerdotes faziam todos os dias, que era pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Jesus não precisa, não tem pecado. Ele intercede por nós. Cristo, rei e sacerdote, é superior aos sacerdotes, reis e humanos. Ele defende sua aliança superior com base do juramento divino, não em promessas humanas. Ele serve no santuário celestial. Seu sacerdócio não é afetado pelo pecado ou pela morte. Assim, ele pode interceder e salvar seu povo para sempre. A obra reconciliadora do sacerdócio perfeito e compassível dá ao seu povo a certeza de permanecer na presença de Deus. Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20. O sacerdócio de Cristo abolirá o governo do mal no coração das pessoas e no mundo. Ele cumprirá a promessa do Salmo 2, de que toda a nação e governante estarão sujeitos ao juízo real de Cristo. Salmos 2, versos 6 a 9. Salmo 110, versos 1, 2, 5 e 6. O sacerdócio real de Jesus fez uma reivindicação absoluta sobre a nossa obediência e confiança. A lição de sexta-feira. Estudo adicional. Olha que a serva de Deus, Ellen G. White, o livro Desejado de Todas as Nações, na página 9 a 15. Ela fala que os salmos contêm orações de Cristo e orações sobre ele, numa revelação singular da pessoa de Cristo e do ministério redentor do Deus conosco. Jesus é Deus conosco nas orações de batalha do abandono e do sofrimento, dos clamores por justiça e libertação, pois não nos abandona à perdição e desespero, mas nos mostra o caminho da fé vitoriosa. Ele se tornou para nós o eterno sacerdote e rei para nos salvar da condenação eterna do pecado. E em Cristo, o perfeito rei dávidico, de todas as divinas promessas solenes de salvação encontram seu cumprimento. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20.
Ellen G. White descreve a unidade de Cristo com a humanidade. Por meio de sua humanidade, Cristo esteve em contato com os seres humanos. Por sua divindade, ele se firma no trono de Deus como Filho do homem. Deu-nos exemplo de obediência como Filho de Deus. Dai-nos poder para obedecer. Foi Cristo que da sarça no monte de Horebe falou a Moisés: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, e me enviou a vós outros. Êxodo capítulo 3, verso 14. Foi essa a garantia da libertação de Israel, assim quando ele veio em semelhança de homens. Filipenses capítulo 2, verso 7. Declarou ser Eu sou, a criança de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifestado na carne. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. A nós ele diz: Eu sou o bom pastor. João 10, versículo 11. Eu sou o pão vivo. João 6, 51. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, verso 6. E é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. Eu sou a certeza da promessa. Eu sou, não tenho medo. Desejado de todas as nações, página 13. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 9. Então, povo de Deus, se converta para Deus, abandona os seus pecados e vai para Cristo, segue a direção de Cristo e aceita em seu coração e sua vida. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que eu estive contigo, Senhor, que o Senhor esteve comigo. Por isso, meu Deus, que o seu povo, ele estude mais as profecias, que ele entenda mais da sua palavra e busque mais ao Senhor, meu Deus. É o meu propósito para as pessoas, Senhor, é o meu propósito para ti. Por isso, meu Deus, que essa lição quero perfigure no coração de todas as pessoas, porque de tudo isso agradeço e peço em nome do Senhor. Amém. Então, povo de Deus, muito obrigado por estar comigo neste vídeo. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receber o meu vídeo e um feliz sábado para todos. Até a próxima. Tchau.